Um maravilhoso estudo a todos os irmãos e irmãs do canal Techuvá Total. Aqui quem vos fala é Márcio Luan de Alencar, no programa Arte Escrita. Sempre, toda semana, um assunto dentro dos Ketuvim, dentro da Torá, dentro das Escrituras Sagradas. E hoje vamos falar um pouco sobre a soberba. A soberba que está em todos, né? Não adianta eu falar, eu não sou soberbo. Sim, no mínimo nós somos soberbos. E tem que existir para a gente poder aprender a lidar com isso, né? E aprender a se evoluir dentro desse contexto. E o que significa a palavra soberba? Vamos ver aqui. Soberba é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum, em fatos ou variáveis reais. As manifestações de soberba podem ser individuais ou grupais. E aqui algumas palavras que representam a soberba, o orgulho, né? A arrogância dentro da Torá, dentro dos escritos. A primeira aqui é Zed, arrogante. A segunda, Gaav, majestade, elevar. Aqui a outra, Gaboa, alto. A Geer, orgulhoso. Gadol, grande. E Zadon, arrogância. Então essas palavras você encontra muito na Torá representando a soberba. Né? E nós vamos ver alguns textos aqui. Né? Aqui está uma imagem de Michelangelo, a criação de Adão. Né? E aqui representa, olha que interessante, eu gosto de frisar aqui, né? As mãos deles, a mão de quem representa o Eterno, aqui a imagem, ele está com o dedo esticado, mas a mão que representa Adão, o homem, está com o dedo meio dobrado. Ele não está muito querendo, né, encontrar com o dedo do Eterno, de Deus. Né? Essa representação aqui é muito interessante, que mostra aqui já a arrogância do homem, né? A prepotência. Será que eu preciso de você? Né? Só pelo ar você já sabe que você precisa, sim. Vamos ver um pouquinho sobre dentro da Torá, dentro dos escritos Ketuvim. Tudo que sobe desce. Olha só que interessante. E né? Tudo que vai volta. Tudo que sobe desce. Palat pacat. Né? Tudo que você faz aqui volta. Não tem como. Aqui se faz, aqui se paga. Então aqui a gente tem um verso aqui, ó. Gaon panim sheber gobá rua kishalom. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Né? E olha só, como eu disse, tudo que sobe, desce. Quando você... eu sou o cara, eu posso... uma hora vai cair, não tem como. Não tem como. Né? O outro verso, aqui, ó. Karat Adonai Safa Shelka Lashon Dabar Gadol, grande, alto, né? Elohim cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Salmos 12, 3. Aqui pode-se dizer que Gadol, Elohim cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala alto. Salmos 2, 3. Não tem como. Quem comanda nosso corpo é o Eterno. Ele sabe exatamente o que passa em nosso coração. Né? Ele esquadrinha os rins, né? Os rins que filtram o sangue. Dentro da metafísica da saúde, é aquele que divide os sentimentos, né? O rim. Quando você tem muita pedra no rim, é que você está carregando pedras. Não precisa dizer nada, né? Pedras nas emoções. Então é bom se perdoar em primeiro lugar, para depois perdoar o próximo. Né? Mas eu tenho que perdoar o próximo primeiro? Não. Primeiro você tem que se perdoar, porque naquele momento houve uma discussão, houve uma briga e você machucou o seu coração. Porque entrou aqui já é problema seu, não é problema do outro. Né? Vamos pro próximo verso. Gava, Anak,
Shamas, Ataf, Shit. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Você vê que quanto mais a pessoa se acha, né, mais ela fica violenta. É igual o álcool, né? A primeira é o cordeiro, o segundo é o leão. A primeira taça você fica que nem um cordeiro, o segundo você fica que nem um leão. Olha só, né? Porque já se acha acima do outro que tem o mesmo sangue vermelho que o seu. Por mais dele ser de uma pele diferente, o sangue continua sendo vermelho. Não tem como mudar. Outro verso aqui, ó. Adonai Nassa Bait Ge Natsab Gebul Almaná. Adonai desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Então, aquele que é soberbo, um dia a casa cai. Adonai desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Mas você fala assim, pô, mas a pessoa ela é má e ela continua crescendo na vida. Como assim? Continua ganhando méritos materiais, vamos dizer assim. Talvez possa ser aquele o momento que ela precisa receber tudo que ela tem aqui em vida, porque ela não vai ter outra oportunidade. Então, a porcentagem dela que ela teria até no mundo vindouro, ela já está recebendo aqui já para, como assim, ó, já recebe o que você quer, porque depois você não vai me encher o saco. Então ela tende a ser próspera mesmo, né? Mas tem um porém, ela é próspera sim de matéria física, mas ela não tem forças para os assuntos espirituais e emocionais. Então geralmente essas pessoas elas são muito frustradas com relação a perca de parentes, perca de coisas que amam, principalmente coisas materiais, né? Sofrem demais nesse caso. Então ela prospera, mas é um prosperar só em matéria, né? Não em físico nem espiritual. É difícil. Vive em desequilíbrio, essa é a verdade. Prospera no dinheiro, mas vive em desequilíbrio. Próximo verso aqui, ó. Gar, Zed, Arad, Shagar, Mitzvah. Tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Eu gosto de ver, quando eu descobri que não são 10 mandamentos, e sim 10 palavras, é incrível como a visão muda. A soberba ela já cai, né? Porque quando você fala 10 mandamentos, mandamentos já tem aquela coisa de domínio. Eu domino você. Você não tem livre-arbítrio, não. Você tem, eu domino, pronto, acabou. Sim, de certa forma ele domina, porque você pode trilhar seus caminhos, mas só quem comanda os passos mesmo é o Eterno, né? Então, quando eu vi, quando eu aprendi que não é tratado como 10 mandamentos e sim como 10 palavras, na minha vida tudo mudou. Porque a minha soberba já caiu ali. Olha, o Eterno nem está exigindo, ele só está falando, ó, esse é o caminho. É como se fosse um manual de instrução de algo, alguma matéria, algum eletrodoméstico, alguma coisa. São 10 palavras que são um manual de instrução da vida. Só basta ler e praticar. Mais nada. Só isso, você vê, nossa, por que existir a soberba em cima disso, né? Por que
criaram a palavra mandamento só para o homem ter a soberba de falar, eu não vou seguir? É difícil, né? Então aqui, ó, é um grande segredinho já para a soberba. Se você buscar a humildade e começar a estudar as escrituras, essa soberba ela já cai em terra. Porque você está dando ouvido a algo não visto. E para isso é necessária a humildade. O ateu ele só não acredita em Deus porque ele não consegue ver Deus. Só por isso. Só que ele não compreende que em tudo e em todos Deus está. Eu sou o que sou. E é agora. Não é nem ontem e nem amanhã. Eu sou o que sou. Não é eu sou o que serei. Também é. Mas não foi assim que ele disse. Né? Outro verso aqui, ó. Nazar, Safar, Eretz, Shub, Gemul, Ger. Exalta-te, tu que és juiz da terra. Dá a paga aos soberbos. Que é o que vai acontecer. Que é o que acontece. Aqui você faz, aqui você paga. Se foi uma pessoa boa, você vai receber coisas boas. Se foi uma pessoa ruim, você vai receber coisas ruins. Um outro verso aqui, ó. Zadon, Natan, Matzah, Yatz, Hokmah. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Lembra que eu falei um pouquinho antes sobre as escrituras? Da soberba só provém a contenda, porque aquele que é soberbo, ele quer ganhar no grito, ele quer ganhar na violência, ele quer ganhar no achismo. Mas quando você busca as escrituras, você está sendo humilde. E quando você busca as escrituras, ouve e pratica, você vai ganhar sabedoria. Mas com os que se aconselham, se acha sabedoria. Você vai se aconselhar onde? Nas escrituras. Nas Parashá, toda semana. Repetidamente, todos os anos. Há mais de 2000 anos. Bush, Zed, Avat, Sheker, Siak, Pikud. Confunda-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Aqui a gente tem sheker, né? Maneira perversa, sem causa, mentira, né? Mas eu meditarei nos teus preceitos. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. É o segredo. Quais são os preceitos? Você buscar as escrituras, você buscar o conhecimento, através daí você vai adquirir a sabedoria. É um caminho, né? Humildade. Tem que ter humildade para baixar a cabeça e falar, pô, vou estudar. Depois que você conhece o Eterno, você não abaixa mais a cabeça. Porque ele é o único Deus no mundo que levanta a cabeça. Ele não pede para você abaixar a cabeça para ele. Já que ele está dentro de você, você tem que mostrar força. Então você sempre vai andar de cabeça elevada. Porque o Eterno está em você. Mas não com soberba. Não se achando que só porque hoje você tem o conhecimento, você é melhor do que aquele que não tem. E se vier a discussão, você abaixa a bola, porque não discuta no caminho. Essa é a melhor da soberba. Porque até o tolo se passa de sábio quando ele fica quieto. Não discuta no caminho. Não dá para discutir sobre as escrituras, porque não se discute o que é perfeito.
Não dá para você discutir com alguém de outra religião sobre as escrituras, porque as escrituras elas são perfeitas. Você pega a gematria, você pega as letras equidistantes, as escrituras são perfeitas. Então não dá para discutir com ninguém com relação ao que é perfeito já. Não dá. Só dá para discutir o que é imperfeito para poder deixar perfeito. E ainda assim não somos capazes. Só o Eterno pode. Aqui nós temos um personagem, Jó, que passou poucas e boas, né? Com relação à soberba dos amigos, a discriminação, né? O julgamento. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate a soberba. Jó 26, 12. Uma outra frase aqui, ó. Putz, Ebra, Af, Ha, Ger, Shafel. Derrama os furores da tua ira e atenta para todo o soberbo e o abate-o. Jó falando aí com relação até tudo que ele passou, né? Tem que acabar com, tem que dar um jeito no soberbo, tem que dar uma lição. E dá, né? Sempre acontece, é incrível. O sábio é aquele que aprende com o outro, né? E você vê na sociedade potências caindo, poderes caindo, outros se elevando e caindo depois novamente. Desde que o mundo é mundo. Nenhuma potência está aí até hoje, né? A única língua que resistiu até hoje é o Ivrit, o hebraico. Outro verso aqui, ó. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Gaav anak, shamas, ataf, shit. De longe você vê o soberbo, né? Quando você busca o equilíbrio da sua energia, de longe você já consegue perceber quando existe soberbo, porque o soberbo ele se expõe, né? Ele sempre precisa de mais, né? Ele sempre está precisando de mais. Ele nunca tem tudo. Ele sempre precisa de mais. Ele sempre precisa de muito. Ele não precisa de tudo, precisa de muito. Sábio é aquele que tem tudo. Tolo é aquele que tem muito. Quanto mais você tem, mais você tem que trabalhar. Quanto mais certeza no eterno você tem, você trabalha. Mas você trabalha com satisfação, porque você sabe que tudo está para nós. Tudo está para nós. A natureza está para nós, a roupa está para nós, a casa está para nós, o alimento está para nós. Então você tem tudo. Maná, né? Próximo verso, Provérbios 14, 3. Evil, Shoter, Gaav, Safá, Shakan, Shamar. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Até o tolo se passa como sábio quando fica quieto. Próximo verso. Zed, Yair, Lutz, Shen, Assa, Zadon, Ebra. O soberbo é presumido. Zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. Ele sempre se acha, né? E é fácil identificar. Ele sempre está se achando. E não é difícil identificar. Só que temos que prestar atenção que a gente está falando do soberbo, mas pode ser que um dia acordamos soberbos.
você tem uma promoção, você ganha algo, né? Eu geralmente não gosto de participar de concursos, competições, né? Eu não sou muito fã, não. Eu já tive situações que eu ganhei e eu vi a tristeza do outro, e também tive situações que eu perdi e ninguém viu minha tristeza. Então a competição ela tem, né, essa coisa de você se achar em cima da tristeza do próximo. Eu não sou muito fã, não. E aqui a gente tem a vaidade, né? Do, que entra nessa. É como se fosse um fiozinho ali que começa, né? Pra soberba vir pro pescoço duro, né? Como diz Moré Marcos Felipe. Pescoço duro. Não consegue abaixar, né? Pro eterno. Para as coisas do eterno. Vaidade. Em Jonas 2,8, os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Falsas vaidades, né? Você se engrandecer com tão pouco aqui das coisas do sistema, né? Você comprou um carro novo, já se achar pro seu vizinho, comprou uma roupa nova, já se achar, um emprego novo. Às vezes as pessoas se acham por tão pouco. O que será que o Eterno pensa disso, né? Como que será que ele olha lá de cima para você? Não dê risada do seu inimigo, né? Que tá sofrendo, porque o Eterno pode acabar com o sofrimento dele por sua culpa. Ele tinha que passar por aquilo para a evolução, mas porque você riu do sofrimento do seu inimigo, o Eterno cessa na hora. Salmo 101:5. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. É o Eterno falando, né? Eclesiastes 10:20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícias do seu assunto. Até cocei a cabeça. Nem ande no teu pensamento amaldiçoes ao seu governante, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o seu patrão. Porque de alguma forma alguém pode chegar ao ouvido dele e falar. E hoje, quanta gente não está caindo por causa de redes sociais? Patrão, eu tô doente. Tá doente? Então fica em casa. Aí vai lá e tira a foto na praia. Tô na praia doente. Ah, sabe? Não. Então tá. Chegando aqui você vai ter uma cartinha para assinar. E hoje a justiça tá dando todo apoio aos empresários, né? Com isso, né? Manda embora mesmo. Eu conheço casos aí no meu bairro mesmo de pessoas que falavam mal do governo pelas redes sociais. Isso não foi agora, não é agora não. Já faz alguns anos já. E foram chamadas a intimar. Teve intimação, né? Foram chamadas a se explicar lá por que tá falando mal do governo. Na hora eu lembrei disso aqui, Eclesiastes 10:20. Falei, meu, olha, exatamente Eclesiastes 10:20. Há uns 2 anos isso. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o seu rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz e os que têm asa dariam notícia do seu assunto. Eu acho que
Nossa única obrigação é orar para quem está acima da gente prosperar e fazer com que a gente prospere também materialmente, enfim. Não só nós, mas a todos ao nosso redor, aqueles que sofrem mais também, né? Fome, pestilência, saúde, que está no hospital aí, no corredor, hospital lotado. Então a nossa obrigação é orar para que tanto o rei aqui, que a gente pode traduzir como governante, e o rico, que pode ser traduzido como nosso patrão, orar para ele prosperar, porque enquanto ele estiver prosperando com sabedoria, o povo também vai estar, né? O povo imita aquele que está lá em cima. Tem uma frase, não vou lembrar agora, nem cabe, mas você reconhece o povo pela música que ele escuta, né? Cocei a cabeça de novo. Você vê que tudo vem de cima, né? Uma escadinha. Eclesiastes 2, 22 e 24. Por quê? Que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão do Eterno. Você conseguir trabalhar vem da mão do Eterno. Não é o que você conseguiu com o trabalho que vem da mão do Eterno. Você conseguir um bom emprego para trabalhar vem da mão do Eterno. E a gente tem que pensar isso todo dia. Antes de começar a trabalhar, toda vez que vai começar a trabalhar, fala: Pai, eu sou a sua ferramenta. Na profissão que você tiver, eu sou a sua ferramenta. Aprenda, faça todas as ocupações, aprenda tudo que for possível aqui, porque no mundo vindouro vai ser usado. Vai te ajudar. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho. Dívida, 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 vaidade, 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 vaidade. Eclesiastes 4, 6, 7. E aqui nós temos esse personagem, né, Faraó, que o Faraó que não acreditou nas palavras de Moshe, né, e Aaron. Foi soberbo. Em Provérbios 16, 19, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. O que aconteceu no final? Depois das 10 pragas. Em Shemot de Êxodo 5, 1, 7, vamos ler um pouquinho? E depois foram Moshe e Arão e disseram a Faraó: Assim diz a Adonai Elohim de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é Adonai, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço Adonai, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Elohim dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios a Adonai, nosso Elohim, e ele não venha sobre nós com pestilências ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moshe e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. Olha como ele era bonzinho, né? Ele não quis dar ouvido. Mesmo
com toda, né, mostrando ali que, olha, nós estamos com o Eterno. Ele precisou, nem vendo, né? Fala a verdade, nem vendo ele parou, né? Porque teve as pragas e ele não parou, ele continuou ainda com aquela soberba dele. E isso tá em todo lugar. Olha, o que aconteceu? 10 pragas. 10 pragas. Precisou morrer os primogênitos. Tá certo que para eles aquilo era comum, porque até então, há tempos atrás, há pouco tempo, tinham mandado matar todas as crianças menores de 3 anos. Fora que a religião pagã daquela época, o primogênito era sacrificado e enterrado na frente da casa, né? Muita gente fala assim, nossa, esse Deus ele é mal porque ele mandou sacrificar animais, né? Mas imagina, as pessoas não iam entender do dia para a noite que elas tinham que parar de sacrificar humanos e não sacrificar nada. Ele foi aos poucos também, até parar. Né? Porque foi dado o último sacrifício, né? Para não precisar mais sacrificar nada mais, nenhum animal. E como era soberba, né? Você sacrificar o seu primeiro filho para sua vida ser abençoada. Opa! Tem gente que fala que a vida que a gente vive hoje, cada dia tá pior. Antigamente a gente não tinha analgésico, antigamente a gente não tinha meios de locomoção. Não tinha isso aqui, ó. Poder conversar, poder compartilhar, poder estudar. Nós estamos bem. Nós estamos bem. A diferença é que a escravidão hoje é diferente. A escravidão é mental, né? Aquela época já era, porque para você sacrificar o seu próprio filho para um Deus, até onde já foi a soberba, né? O que cabe a nós? Simples. Orar. Orar e pedir para o Eterno para que Ele abençoe a mente daqueles que estão acima da gente para que a gente tenha um bom país, um bom mundo, mesmo sabendo que desde que o homem no governo não deu resultado, o nosso compromisso é orar. A energia emanada pela oração, ela é transformadora, ela cura. E ela quebra com a soberba. Não só do outro, mas principalmente a nossa. Oração é humildade. Provérbios 29 e 23. Gavá Adam Safal Huhat Tamak Gabold. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará a humildade de espírito. Outro verso, Salmos 188:6. Adonai Hur Haat Shafal Gaboa Yadá Merkat. Ainda que Adonai é excelso, atenta todavia para o humilde,
mas ao soberbo conhece-o de longe. É fácil identificar um soberbo. E quando você é humilde, você sente as coisas simples que Deus oferece e agradece pelas coisas simples que Deus oferece. Provérbios 11:2. Bous Adon Bol Kalom Tsaná Chokmah. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Porque os humildes conseguem ver o eterno nas coisas simples. Bom, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por poder compartilhar o estudo com vocês, poder estudar junto com vocês. Muito obrigado a todos os professores do canal Techuvá Total, todo o pessoal que também está por trás, né? Todo mundo que participa do canal Techuvá, dessa comunidade, vamos dizer assim, né? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos, tá? Eu vou passar aqui a programação semanal. Todo domingo, Entendes o que lês? Às 17 horas, com Leniel Oliveira. Também domingo, às 19h30, Examinando os Profetas, com Marcos Aurélio, Moré Marcos Aurélio. Na segunda-feira, estaremos aqui de novo com o programa Arte Escrita, às 19h30. Terça-feira, Momento do Hebraico, às 19h30, com o Moré Marcos Felipe. Na quarta-feira, Atos dos Emissários, às 19h30, com o Moré Jaimson Correia. Na quinta, com o Moré Renato de Prísio, Pedacinho da Torá, às 19h30. Na sexta, o Kabbalat Shabá, às 18 horas. No Shabá Shaharit Shabá, às 10 horas. E no Shabá Arvit Shabá, às 16 horas. E aqui nós temos o QR Code. Quem tiver interessado, quiser receber sobre os assuntos, sobre as leituras que são feitas aqui, os estudos, vai com o QR Code aqui, né? Marca o QR Code, entra pelo Telegram e ali você já vai receber todas as notícias aí do nosso canal, tá? Gente, eu tenho a agradecer demais por essa oportunidade de estar aqui. Semana que vem estaremos aqui novamente com mais um outro assunto dentro dos Ketuvim, da Torá, né? E eu só tenho a agradecer. Eu estou aqui aprendendo com vocês, devo errar bastante aqui no hebraico, né? Mas eu não me considero um professor, eu me considero um estudante aqui passando para vocês. É claro que tem um contexto de quem ensina aprende mais. Então, o que passa-se aqui? Que você aprenda e passe também para as pessoas, né? Da sua família. Lembra que eu falei, não discuta no caminho. Se você não conseguir conversar, então pratique. As pessoas vão sentir a diferença através das suas práticas. Então, eu passo para vocês aqui. Eu acho que a esperança de todo o Moré aqui é isso, com que as pessoas escutem, pratiquem e passem para frente aquilo. Se tiver oportunidade de falar, fala. Se não tiver oportunidade, só pratique, né? Que o outro vai perceber, a sua luz muda, a sua energia muda, as coisas começam a mudar. E muda mesmo, de verdade. Eu nem vou me estender aqui, senão eu começo a me emocionar. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por todos, tá? Deixa eu só mudar aqui. E Shalom, Shalom, Shalom. Shalom. Muito obrigado. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרים. עזרין מעיד מהשם,
עושה שמיים וארץ, אל יתר למות רגליך, אל ינום שונמך. הנה לא ינום ולא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה, וירר בלילה, השם ישמוך מקורא, ישמור את נפשך, השם ישמוט את אוהביך, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרים. עזרים מעימה השם, עושה שמיים וארץ, אל יתר למות רגליך, אל ינום שונמך. הנה לא ינום ולא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה, וירר בלילה, השם ישמוך מקורא, ישמור את נפשך, השם ישמוט את אוהביך, מעתה ועד עולם. ניי 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 הנה לא ינום ולא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה, וירר בלילה, השם ישמוך מקורא, ישמור את נפשך, השם ישמוט את אוהביך, מעתה ועד עולם. Soberba. É, soberba.